lá, gente. Essa é uma questão que fala sobre a utilização da panela de pressão e mostra aqui a panela e o diagrama de fases. O diagrama de fase da água está mostrando só a parte do líquido, do vapor e a curva de ebulição. Repara que aqui nós temos a pressão de 1 atm, a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Bom, como que funciona a panela de pressão? O calor, a fonte de calor transmite calor para a água e essa água vai começar a ebulir, o que vai aumentar a pressão aqui dentro. Aumentando a pressão dentro da panela, a gente vai aumentar a temperatura para ebulir também, o que vai tornar possível o cozimento dos alimentos a uma temperatura maior. Bom, e aí ele pergunta o seguinte: a vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. Isso se deve à pressão no seu interior, que é igual à pressão externa. Bom, isso é falso, porque a pressão no interior com a pressão de vapor é maior do que a pressão externa. A temperatura de seu interior que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Bom, essa é a resposta correta, porque no seu interior a pressão é maior do que a pressão local. A pressão sendo maior do que a pressão local, a temperatura de ebulição também vai ser maior. Mas vamos analisar as outras alternativas. A quantidade de calor adicional que é transferida à panela. Bom, a quantidade de calor continua sendo a mesma, né? Que o fluxo depende aqui, da nossa fonte de calor. A quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula, essa quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula é para o controle da pressão interna, porque senão essa panela pode até vir a explodir. Lembrando que a pressão aqui dentro continua sendo maior. E a espessura da parede, que é maior que a das panelas comuns. A espessura da parede só vai dizer sobre o fluxo de calor. Quanto maior for essa espessura da parede, mais difícil vai ser o calor fluir do ambiente externo, da sua fonte de calor, para o ambiente interno. Então, o que nos confirma mais uma vez como resposta correta a letra B.